Até que ponto você pode crescer na sua vida? O que lhe impede? O que diz que é possível ou não possível você chegar no patamar financeiro, profissional, saúde, conjugal, emocional? O que diz o tamanho que pode ser sua casa? É disso que eu quero falar agora. E a fala que eu tenho para você é: se alguém pôde, você também pode. E eu quero começar contando essa mensagem de otimismo, de possibilidade, com um caso que aconteceu no século retrasado. Idos de 1800 e pouco, e acreditava-se que homem nenhum tinha condição física de fazer aquela distância em menos de 3 minutos. E não se conseguia. Isso era um ponto certo. Nenhum ser humano consegue correr em menos de 3 minutos essa distância X. E aí vai um cara que não era o top da época, não era do Comitê Olímpico da época, ele disse: eu vou fazer. E começou a treinar diferente, se alimentar diferente, e ele conseguiu fazer. Chamou o Comitê Olímpico, ele cronometrou e conferiu, conseguiu fazer 2 minutos e 58 segundos. E aí os telégrafos daquela época, o mundo inteiro soube que aquele atleta conseguiu fazer abaixo de 3 minutos. Sabe o que aconteceu? No ano seguinte, mais de 30 atletas bateram aquele recorde. Mais de 30. Como, Paulo Vieira? Porque se ele pôde, aqueles caras também podiam, a questão é como. Então, essa é a mensagem que eu quero dar para você. Se alguém pôde, você também pode. Se alguém chegou lá, você também pode chegar lá. Enquanto uma pessoa não chegou, dizia-se que era impossível chegar. Enquanto alguém não tinha voado de avião, dizia que era impossível voar. Enquanto ninguém tinha chegado a 1.500 metros de profundidade, dizia que era impossível chegar. Enquanto ninguém tinha inventado o submarino, diziam que era impossível navegar pelo fundo do mar. Agora, depois que a primeira pessoa fez, abriu caminho para muitas outras. Então, se o teu sonho já foi realizado por alguém, amiga, amigo, você também pode. Eu vivi isso. Mas eu tenho uma história, quero te contar. É a história de um negro no Brasil, no interior de Minas Gerais. Esse negro, e nós sabemos que ser negro no Brasil não é a coisa mais fácil do mundo. Esse negro, os pais se separaram e com 16 anos ele já era rimo de família. E ele foi para Brasília. Chegando em Brasília, ele foi trabalhar numa gráfica. Na gráfica, ele decidiu fazer faculdade, ir pagando, estudando. E aí ele conseguiu fazer uma faculdade com toda a dificuldade do mundo. Se formou. E depois de se formar, conseguiu fazer uma pós-graduação. Não parou por aí, ele fez concurso para a Procuradoria Geral. E passou no concurso, procurador. Ele não parou por aí. Aí estou falando daquele cara pobre, negro, no interior de Minas Gerais. E ele não parou por aí. E ele pediu licença e ele foi para Paris, para a França, para fazer mestrado e doutorado ao mesmo tempo. Passou 4 anos lá fazendo mestrado e doutorado. Ele não parou por aí. Ele depois fez concurso para juiz. E não parou por aí. Esse homem fala fluentemente inglês, espanhol, alemão e francês, fora o português. Professor de universidades públicas, as melhores do Brasil. Foi professor da PUC. E esse homem não parou por aí. Esse homem chegou a ser presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu estou falando de quem? Que homem negro é esse? Que homem negro que vem do interior de Minas Gerais, pobre, de uma família de 8 filhos. 8 filhos. O pai era pedreiro. Estou falando de Joaquim Barbosa. Esse cara conseguiu. E se ele conseguiu, qualquer um consegue. Se ele conseguiu, qualquer um consegue. Quantos casos de superação você conhece? Quantos casos de pessoas que disseram que eles não conseguiriam e conseguiram? Conseguiram vencer, conseguiram prosperar? Quantas pessoas pobres vieram de lá e conseguiram montar suas empresas? Quantas pessoas que vieram de casamentos destruídos conseguiram refazer seus casamentos? Quantas pessoas? Talvez você hoje está divorciado. Talvez você está desempregado. Talvez você esteja endividado. Talvez você esteja no fundo do poço. Amiga, amigo, se alguém pôde, você também pode. Se alguém conseguiu, você também pode conseguir. Agora eu tenho 3 passos para isso. Ou 4. O primeiro é acreditar que se alguém pôde superar, você também pode. Se alguém pôde sair da pobreza no interior de Minas Gerais, chegar como presidente do Supremo Tribunal, você também pode. Se alguém pôde se recuperar depois de perdas dramáticas, você também pode. Se alguém pôde crescer em meio à adversidade, você também pode. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, se questiona. Porque dos meus 17 aos 30 anos, o que mais me sabotou e me machucou eram as minhas certezas, não eram as minhas dúvidas, eram as minhas certezas. Eu era tão certo de tudo, eu era tão confiante de tudo, tão seguro de tudo, tão cabeça dura de tudo,
que tudo que me chegava não entrava. É como se botasse uma xícara cheia e botasse mais café, derramava, eu não recebia nada. E eu ia de cabeça baixa, fazendo as coisas dando errado, fazendo as coisas dando errado, fazendo as coisas dando errado, porque eu não parava para me questionar. Será que é isso mesmo, Paulo? Será que esse é o caminho mesmo, Paulo? Será que isso é o melhor para se fazer, Paulo? E as pessoas chegavam a me dizer, eu também não estava disposto a ouvir, porque eu não me questionava. Então, primeiro ponto, acredite, que se alguém pode, você pode. Segundo, se questiona, por favor, se questione. Será que você está tão certo assim? Será que não tem outro caminho? Será que não existe um caminho melhor para fazer isso? Será que não tem coisa a aprender? O terceiro passo, autorresponsabilidade. Entende que está tudo certo, cada um tem a vida que merece. Se você está vivendo uma vida ruim, é porque você tem feito por onde? Seja pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos, pelo que você faz, pelo que deixa de fazer. Muda o que você faz, muda o que você pensa, muda a maneira de trabalhar, muda, assume a responsabilidade. Entende quando está em você, que você tem que mudar. Para de querer mudar o mundo, para de querer mudar o marido, mudar Deus, mudar as circunstâncias, para! Olha para dentro de vocês e pergunta, Deus, o que é que eu tenho que aprender de novo? O que é que eu tenho que mudar de novo, Deus? Me ensina, Senhor. E o quarto, haja. Tem poder quem age. Haja. Faça certo ou faça errado, mas haja. E depois, se fizer errado, se for o caso, vai aprendendo e vai fazendo cada vez mais acertado. Se possível, estude, vai aprendendo mais com os erros dos outros, aprendendo, lendo, aprimorando. Continua o processo. Continua o processo. Continua andando. Continua caminhando, continua aprendendo, mas haja. Primeiro, se alguém pôde, você também pode. 2, questione, se abra para o novo, se abra para fazer diferente, para pensar diferente. 3, se responsabilize pelos seus resultados, bons ou ruins. Entenda que você não vai conseguir nada mudando as pessoas, quem tem que mudar é você. E 4, haja, haja, haja e haja. Se você somar essas 4 atitudes, esses 4 comportamentos, esses 4 caminhos de sabedoria, amigo, muita coisa vai mudar e vai mudar rápido para você.